Olá pessoal, nesse vídeo eu trago um assunto muito importante hoje para concursos públicos e entrevistas técnicas para empregos na área de TI, que é a segurança da informação. Deixa eu dar uma dica para você. Todos os vídeos que eu posto aqui são voltados principalmente para concursos públicos. Quando é para um concurso específico, eu coloco no título do vídeo. Mas se não estiver no título, o nome do concurso vai servir para qualquer um que pedir que você estude esta matéria ou este tema, ok? Para que você possa acompanhar os meus vídeos, é só se inscrever no canal e para me ajudar a continuar postando um conteúdo que te ajude nos seus estudos, dê um like nesse vídeo e assista até o final. Eu sou o Jorge Silva e esse é mais um vídeo do canal Infopapo. Bom pessoal, o que é a segurança da informação? A segurança da informação está relacionada com proteção de um conjunto de dados. Veja bem, essa proteção é de acordo com o valor que estes dados possuem para alguém ou para alguma organização. Existem três tipos de atributos que são características básicas, premissas da segurança da informação. São os atributos de confidencialidade da informação, de integridade da informação e de disponibilidade da informação. E é importante observar que esta segurança não está restrita somente a sistemas de computadores, informações eletrônicas ou sistemas de armazenamento. Esse conceito se aplica a todos os aspectos de proteção de informação e dados, ou seja, conceitos de segurança da informação ou segurança de computadores está intimamente relacionado com a de segurança da informação, incluindo não apenas a segurança dos dados e informação, mas também a dos sistemas em si, ok? Vamos falar um pouco sobre esses conceitos. A segurança da informação se refere à proteção existente sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa, ok? Isso mesmo, aplica-se tanto às informações corporativas quanto às informações pessoais. Mas veja bem, entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou para alguma pessoa. Ela pode estar guardada para uso restrito ou exposta ao público para consultas ou aquisições. Podem ser estabelecidas métricas para se definir este nível de segurança. Okay? Pode ser com o uso de ferramentas ou não. Dessa forma, sejam estabelecidas as bases para análise da melhoria ou piora da situação da segurança existente. Bom, vamos lá. A segurança de uma determinada informação pode ser afetada por alguns fatores. Esses fatores podem ser comportamentais e do uso de quem se utiliza dela. Pode ser pelo ambiente ou infraestrutura local, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Na maioria das vezes, é pelas pessoas mal intencionadas que têm o objetivo de furtar, destruir ou modificar essas informações. Voltando nas bases. Lembra que eu falei dos atributos? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses atributos eu comentei agora há pouco e já vou explicar eles já. Porque são os principais atributos que atualmente orientam a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações que desejamos proteger. Outros atributos importantes são a irretratabilidade e a autenticidade, porque com a evolução do comércio eletrônico e da sociedade da informação, a privacidade é também hoje uma grande preocupação. Beleza, vamos falar daqueles atributos lá. Veja bem, quero lembrar que estas informações são segundo padrões internacionais, ok, pessoal? Vamos falar primeiro sobre a confidencialidade. A confidencialidade é a propriedade que limita o acesso à informação tão somente às entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. Integridade é a propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário dessa informação, incluindo controles de mudanças e garantias do seu ciclo de vida, desde o nascimento, durante a manutenção e até a destruição dessa informação.
Disponibilidade é a propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação. O nível de segurança desejado pode se consolidar em uma política de segurança, que é seguida pela organização ou pessoa para garantir que, uma vez estabelecidos os princípios, aquele nível desejado seja perseguido e mantido. Para a montagem dessa política, devemos levar em conta 3 fatores que eu vou citar agora. Atenção para que você não caia em pegadinha de concurso público ou de qualquer prova de informática. Quais são os 3 fatores para a montagem da política de segurança da informação? Primeiro, a preocupação dos riscos associados à falta de segurança. Tem que ter? Tem que ter. Segundo, benefícios que esta pessoa ou essa empresa terá com a implementação dessa política. Tem que se pensar nisso? Claro que tem que se pensar nisso. Terceiro fator, custos de implementação dos mecanismos. Quando se fala em custos, sempre devemos avaliar o que vale mais, o custo da implementação ou o prejuízo que pode ocorrer pela falta de segurança. Não? Vale lembrar que em casos de investimentos muito fracos, entre aspas, muito econômicos, sabe aquele chefe ou aquela pessoa que não encara a segurança da informação como investimento e sim como despesa? Então, quando a gente faz esse tipo de investimento muito econômico, você acaba correndo o risco de ter os dois, né? O custo da implementação e depois o prejuízo. Porque de que adianta investir em algo sem nenhuma eficácia, não é mesmo? Vamos falar agora sobre mecanismos de segurança. Os mecanismos de segurança é o suporte para as recomendações de segurança encontrados. Controles físicos. O que são os controles físicos? São barreiras que limitam o contato ou acesso direto à informação ou à infraestrutura que a suporta. É ele que garante a existência da informação. Existem alguns mecanismos de segurança que apoiam os controles físicos. Por exemplo, vamos lá. A porta do CPD da sua empresa ela deve ter uma tranca com dispositivo de senha ou biométrico para entrada somente do pessoal previamente autorizado. Você já viu? Somente o pessoal da área de TI consegue entrar no CPD. Se a estrutura for pequena, na sala onde ficarem os servidores, precisa de uma porta com tranca forte e chave para aqueles que estejam autorizados a entrar também. Em alguns casos já havia até guardas controlando o acesso a locais que possuem servidores ou equipamentos de informática que necessitem de proteção. Vamos falar um pouquinho sobre os controles lógicos. Os controles lógicos são barreiras que impedem ou limitam o acesso às informações que estejam em ambiente controlado. Geralmente tudo acontece por processos eletrônicos, porque de outro modo essas informações ficariam expostas a alterações não autorizadas por elementos mal intencionados. Bom, assunto um pouco mais importante agora, pessoal. Existem mecanismos de segurança que apoiam esses controles lógicos, então fiquem atentos, pois são assuntos comentados nas matérias para estudo em concursos públicos e em provas de informática, quando falamos em segurança de informação. Mecanismos de criptografia permitem a transformação reversível da informação de forma a torná-la ininteligível, ou seja, incompreensível a terceiros. Utilizam-se para tal algoritmos determinados e uma chave secreta para, a partir de um conjunto de dados não criptografados, produzirem uma sequência de dados criptografados. A operação inversa é chamada de decifração. Então vamos simplificar essa explicação. Um programa converte palavras ou informações de qualquer espécie em caracteres indecifráveis, vamos chamar assim, permitindo acesso à informação real somente para quem tem autorização para vê-la. Assinatura digital. Vamos lá. Assinatura digital é um conjunto de dados criptografados associado a um documento, do qual sua função é garantir a integridade desse documento, mas não a sua confidencialidade. Veja bem, o documento tem a assinatura digital de alguém que lhe dá autenticidade, mas não possui mecanismos para confidencializá-lo. Mecanismos de garantia de integridade da informação. Eles usam funções de hashing ou de checagem, consistindo na adição. Mecanismos de controle de acesso. O que são? Palavras-chave, sistema biométrico, firewalls, crachás eletrônicos e cartões inteligentes. Mecanismos de certificação. Esses mecanismos atestam a validade de um documento.
Honeypot. O que é honeypot? Vamos lá. É o nome dado a um software cuja função é detectar ou impedir a ação de um cracker. O que é um cracker? Quebrador de senhas e chaves de segurança. De um spammer, que é um disseminador de publicidade criminosa ou indevida, ou de qualquer agente externo estranho ao sistema. O que o honeypot faz? Ele engana esse cara, ele faz o cara pensar que ele está realmente explorando uma vulnerabilidade daquele sistema. Entendeu? Ele finge, ele está protegendo o sistema, mas ele deixa o cara lá dentro e ele é muito utilizado para instituições de alta segurança da informação que precisa de tempo para detectar o invasor. Enquanto ele pensa que seu truque está funcionando, continua conectado, deixando aberto seu rastro para ser encontrado. Vamos para explicações rápidas de alguns exemplos que são os detectores e impedidores de intrusões. Vamos começar falando dos firewalls. Um firewall é um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de entrada e saída dessa rede. Ele permite ou bloqueia tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança. Os firewalls têm sido a linha de frente de defesa na segurança de rede há mais de 25 anos. Eles colocam uma barreira entre redes internas protegidas e controladas que podem ser redes externas confiáveis ou não, como a internet. Assim como a metáfora por trás do nome, o firewall é uma barreira de proteção que ajuda a bloquear o acesso do conteúdo malicioso, mas sem impedir que os dados que precisam transitar continuem fluindo. Em inglês, firewall é o nome daquelas portas anti-chamas usadas nas passagens para as escadarias em prédios. Aplicações com a função de firewall já são parte integrante de qualquer sistema operacional moderno, garantindo a segurança do seu computador desde o momento que ele é ligado pela primeira vez. A grosso modo, os firewalls trabalham usando regras de segurança, fazendo com que pacotes de dados que estejam dentro dessas regras sejam aprovados, enquanto todos os outros nunca chegam a um destino final. Um firewall ele pode ser um hardware, ele pode ser um software ou ele pode ser ambos. Vamos falar um pouquinho sobre o filtro anti-spam. Muita gente tem dúvida. Todo mundo sabe, manda para a caixa spam, vê se está na caixa spam. Mas vamos falar de um jeito que você entenda o que significa um filtro anti-spam. Os filtros anti-spam funcionam basicamente através de um conjunto de regras que separa os e-mails em desejados e indesejados. Os e-mails desejados são enviados para a caixa de entrada e os indesejados são marcados como spam. Algumas vezes os provedores nem mesmo enviam para sua pasta de spam estes e-mails, bloqueando diretamente no sistema do provedor. Aproveitando o filtro anti-spam, vamos falar de filtros de endereços ou servidor de e-mail. Os filtros acabam identificando e-mails que costumam enviar spam e já os bloqueiam enviando para uma lista negra dentro dos servidores. Dentre eles temos o filtro de IP. Da mesma forma que os endereços de e-mails, os IPs desses servidores que enviam spam também acabam bloqueados. Filtro de palavras. Nesse caso aí, todo servidor de e-mail atualmente vem com um filtro que faz uma varredura preliminar em todo o conteúdo que recebemos em busca dessas palavras, que geralmente são Viagra, ganhe, promoção, etc. Filtros de links. Um dos principais objetivos do spam é levá-lo a algum outro site, onde ele pode vender algo para você, pode roubar alguma informação sua através de um sistema phishing, acarretando na instalação de um malware na sua máquina. Se você não sabe o que é malware, não se preocupe que eu já vou falar dele já já. Vários desses sites já são conhecidos e sua lista cresce a cada dia. Caso um e-mail tenha algum link que leve a alguma dessas páginas indevidas, o filtro tem a função, veja bem, ele tem a função de bloqueá-las automaticamente. Fusers. Fusers, para iniciantes no assunto de segurança da informação, somente tem o conceito, ok? Fusers de segurança são ferramentas usadas por pentesters, profissionais de testes de invasão, e também utilizadas por analistas de segurança e hackers, para testarem parâmetros de várias aplicações em softwares ou sistemas. Deixa eu lembrar vocês que a gente ainda está falando de alguns exemplos que são detectores e impedidores de intrusões, ok? Em máquinas e em redes. Analisadores de códigos. Analisadores de códigos são ferramentas úteis na extração de informação embutida nos programas de computadores. Informações estas que podem ser desde o funcionamento do programa até senhas ou algoritmos fechados na compilação do programa.
Para saber um pouco mais sobre analisadores de códigos, é necessário conhecer ao menos o básico sobre programação e as linguagens existentes para os sistemas, ok? Bom, antivírus. Eu deixei o antivírus por último porque não tem como falar dele sem falar também dos vírus, ou seja, dos malwares que existem. O que é um antivírus? É um programa de proteção do computador que detecta e elimina os vírus nele existentes, assim como impede a sua instalação e propagação. Prestem bem atenção, porque agora eu vou falar sobre os vírus mais comuns que existem e tenho certeza que além de você tirar algumas dúvidas que possui com relação a vírus, você também nunca mais vai cair numa pegadinha sobre vírus, nem em concurso público e nem em testes de informática em geral. Vamos falar do principal, malware. A palavra malware é uma mistura das palavras malicious e software, formando a palavra malware, que significa software malicioso. Descreve qualquer programa projetado para infiltrar em um computador, executar funções sem consentimento do usuário, seja no desktop, notebook, tablet, smartphone, qualquer coisa similar. Eles usam sua máquina para enviar spam ou monitorar a navegação para roubar senhas de redes sociais, sistemas de home bank. Dentre eles existem os trojans, que são os cavalos de Troia, worms, rootkit. Tudo isso é um tipo de malware. Veja bem, para que a gente possa identificar qual é a diferença entre malware e vírus. Um vírus é um software malicioso, ou seja, um vírus é um malware. Ele se espalha através de arquivos infectados da mesma forma que um vírus biológico se espalha, infectando as células de um organismo. Ele executa funções sem consentimento do usuário, por exemplo, exclusão de arquivos importantes, roubos de dados pessoais, como senhas de banco, sobrecarga no tráfego de dados em redes. O que faz do vírus um tipo de malware, entendeu? Então você tem que ter o principal conceito é o seguinte: todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Vamos falar agora do Trojan, o cavalo de Troia, ou Trojan Horse. É um tipo de programa malicioso que pode entrar em um computador disfarçado como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal intencionados possam invadir o seu PC. Uma medida de segurança simples, porém eficaz a tomar cuidado com os arquivos executáveis vindo de terceiros. Worm. Um worm, verme em inglês, de computador, é um programa malicioso que se utiliza de uma rede para se espalhar por vários computadores sem que nenhum usuário interfira nesse processo. Aí está a diferença entre vírus e worm. Os worms são perigosos, pois podem ser disparados, aplicados e espalhados em um processo totalmente automático e não precisa se anexar a nenhum arquivo para isso. Enquanto vírus buscam modificar e corromper arquivos, os worms geralmente costumam consumir banda de rede. Rootkits. Vamos falar aí de um malware pouco comentado, mas bem conhecido para profissionais de TI. Rootkits englobam alguns dos mais escabrosos malwares já conhecidos. Isso porque esses programas miram simplesmente o controle de um sistema operacional sem o consentimento do usuário e sem serem detectados. O grande mérito do rootkit é a sua capacidade de se esconder de quase todos os programas antivírus através de um avançado código de programação. Mesmo que um arquivo rootkit seja encontrado, em alguns casos ele consegue impedir que você o delete. Em resumo, os rootkits são a maneira mais eficiente para invadir um sistema sem ser pego. Phishing, que em inglês corresponde a pescaria. O phishing tem o objetivo de pescar informações e dados pessoais importantes através de mensagens falsas. Com isso, os criminosos podem conseguir nomes de usuários e senhas de um site qualquer, como por exemplo do seu perfil em uma rede social, e também são capazes de obter dados de contas bancárias e cartão de crédito. Para não cair em armadilha como essa, o internauta precisa estar muito atento e prevenido contra o phishing. Os phishings mais famosos são os que recebemos de empresas e bancos pedindo para acessarmos determinados links falsos, na maioria das vezes solicitam atualização de dados cadastrais, e é aí que você é literalmente pescado. Quase todos os antivírus no mercado são capazes de barrar esse tipo de fraude. Spyware. Spy em inglês significa espião, e foi com essa característica que os spywares surgiram. No começo, os spywares monitoravam páginas visitadas e outros hábitos de navegação para informar os autores desses softwares. De posse dessas informações, tais autores podiam atingir os usuários com mais eficiência em propagandas, por exemplo.
Porém, com o tempo, os spywares começaram a serem utilizados para roubo de informações pessoais, como logins e senhas, e também para modificação de configuração de computadores, como, por exemplo, modificar a página home do seu navegador. Quem nunca abriu o navegador e viu que de repente a página inicial dele não era a que ele costuma usar, não é mesmo? Isso daí provavelmente foi causado por um spyware. Bom, vamos falar sobre o adware. O adware geralmente não prejudica seu computador, mas ele te enche o saco, principalmente no seu smartphone. Os adwares são programas que exibem, executam ou baixam anúncios e propagandas, automaticamente, sem que o usuário possa interferir. Bom, pessoal, essas são as minhas dicas para que você fique por dentro do que significa a segurança da informação. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais!